Olá, meu nome é Gabriel e juntamente com Ícaro Pita iremos dar uma videoaula com o tema o uso de água na agricultura. A água é o recurso natural mais abundante do planeta Terra, sendo 70% da superfície do planeta coberta por água. Essa distribuição compreende 97% de água dos mares e oceanos e o restante é água doce, utilizável para a agricultura. 71% dela está em forma de gelo nas calotas polares e os outros 29% são água potável, distribuída em águas subterrâneas, rios e lagos e na umidade do ar. É importante salientar que a disponibilidade de água doce varia entre as regiões, como por exemplo no Brasil, que a região norte, onde está situado na Amazônia, possui maior quantidade de água que o Nordeste. A água tem um valor específico, subjetivo para cada pessoa. Por exemplo, se ela vive em um rio e sua atividade econômica depende dele, a água tem um valor específico para ele. Se vive numa região que já teve água e não tem mais, ela também tem outro valor. Esse valor muda de região para região e de tempos em tempos. A água é importante para a vida e para a fisiologia do corpo. A agricultura depende da água, pois não há produção de alimentos sem água. Importância da água na agricultura. A finalidade da água para a agricultura é a produção de alimentos para a sociedade. Com a população grande, é necessário o uso de maiores quantidades de água para a cultura dos alimentos e manutenção de lavouras. A água na agricultura é muito utilizada em processos de irrigação. Algumas sociedades antigas se mantinham em regiões de lagos e rios, como no Egito, próximo ao rio Nilo, ou as civilizações peruanas, que faziam processos de irrigações em que os campos eram irrigados por meio de um sistema formado por diques, canais e aquedutos. A irrigação é fator essencial para o cultivo de algumas lavouras. Em algumas regiões, como o Centro-Oeste, tem-se chuva em quantidade suficiente para atender às necessidades de uma cultura. Entretanto, isso não ocorre durante todo o ano. Em outros lugares, como o semiárido nordestino, há grande deficiência de chuvas, tornando inevitável o uso da irrigação. Mesmo em período chuvoso, um sistema de irrigação pode evitar a falta de água provocada por possíveis estiagens e garantir a produtividade. Entretanto, o processo de irrigação não é tão simples assim. É necessário o conhecimento da quantidade de água que as plantas necessitam para não usá-la com desperdício, e o ideal é medir a quantidade de água no solo e as condições climáticas do local, pois alteram o consumo de água da planta. Além disso, precisa-se de equipamentos, energia e técnicas adequadas para a correta aplicação da água nos mais diversos cultivos. De acordo com o IBGE, as culturas mais irrigadas no Brasil são as de cana-de-açúcar, arroz, soja, milho, feijão, laranja, café, cebola, melancia, algodão e trigo. O Brasil é muito importante para a produção de alimentos mundiais. Ele é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas e principal exportador de café, cana-de-açúcar e laranja, que representa 28% do nosso PIB, 37% da mão de obra e 42% de nossas exportações. O Brasil é um país formado por complexos agrícolas, notadamente desenvolvidos nas regiões que englobam os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e entre outros. Nesse contexto, destacam-se a produção de soja e cana-de-açúcar em razão do aumento da demanda nacional e internacional por etanol. As crescentes crises hídricas ocorridas recentemente em algumas regiões do Brasil, sem falar das constantes secas que atravessam séculos do semiárido nordestino, nos mostram que precisamos cuidar urgentemente dos nossos recursos hídricos. O avanço do processo de urbanização nos força a discutir o impacto das cidades na poluição dos recursos hídricos e na ampliação do uso insensato da água. Agora passo a palavra para meu colega Ícaro para dar continuidade à videoaula. Eu sou Ícaro e irei dar continuidade à videoaula falando sobre o consumo de água na agricultura. Uma questão muito importante é de onde vem a água para a agricultura irrigada? De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, a agricultura mundial consome 70% do montante de toda a água consumida no planeta. No Brasil, esse número sobe para 72% e cresce à medida que o país é menos desenvolvido. Dados da Embrapa revelam que a irrigação é a que mais consome desse percentual. Entretanto, esse percentual não encontra sustentação na realidade brasileira, cuja agricultura é prioritariamente dependente de chuvas. A maioria das propriedades rurais toma a água da chuva, que iria aos rios e oceanos, e a devolve com a evaporação, transpiração e infiltração do solo. Ainda assim, muito precisa ser feito para melhorar a eficiência no uso das águas na agropecuária.
Para irrigação na agricultura, são considerados termos como água verde, que é água que vem da chuva, é armazenada no solo e na vegetação por pouco tempo, e atende às vegetações nativas, às lavouras, pastagens e às demandas atmosféricas, evaporando do solo ou sendo transpirada pelas plantas. Essa água não atende nascentes. A água azul é a de rios e lagos, pode ser armazenada e bombeada, como aquela utilizada para fins de irrigação e que atende às nascentes, representando de 20% a 40% das águas pluviais, alimentando aquíferos e corpos da água superficiais, e ainda pode ser transformada em água verde com aquecimento global em razão do aumento da evapotranspiração. A forma de irrigação varia de ano para ano. Em anos chuvosos, a água a ser utilizada vai ser de origem das chuvas, e podem ser chamados também de anos verdes. Quando não chove, a água virá dos rios e lagos, o que pode ser chamado de ano azul. A agricultura é uma atividade altamente dependente de fatores climáticos. Por isso, a mudança no clima pode afetar a produção agrícola de várias formas. Mudança na severidade de eventos extremos, no número de graus dias de crescimento devido às alterações na temperatura do ar e mudanças no período de chuvas anuais. O aumento da temperatura e modificações no regime de chuva poderá provocar perdas significativas nas safras e alterar a geologia da produção agrícola brasileira, colocando em risco a segurança alimentar do país. Mas não é qualquer tipo de irrigação que diminui a dependência da agricultura no clima, pois para irrigar é necessário água e, consequentemente, chuva. Apenas com irrigação sustentável e inteligente, onde você utiliza apenas o necessário de água, que é possível se tornar realmente menos dependente do clima. Podemos pensar também nos impactos polutivos que a agricultura tem na água. Alguns impactos são efeitos na química da água, como perda de nutrientes, mas também temos a lixiviação de biocidas, dejetos suspensos pela erosão do solo e alterações dos ciclos hidrológicos, como alteração nas taxas de evapotranspiração, que geram escoamento, modificação dos fluxos dos rios e perda de água para irrigação. A agricultura do futuro exigirá, da ciência de hoje e dos próximos anos, soluções de baixo custo para o uso cada vez mais racional da água. Plantas mais eficientes e resistentes ao estresse hídrico, sistemas de irrigação que otimizem o uso de água e energia, práticas conservacionistas que protejam o solo e reduzam a evaporação, sistemas que integrem lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta bem manejados, que podem contribuir para a conservação da água pelo solo, mitigando os efeitos negativos decorrentes da grande dispersão entre precipitações das estações chuvosas e seca. Mas a ciência precisará se apoiar também em políticas públicas para fazer com que essas soluções possam, efetivamente, se transformar em inovação. Por exemplo, mais reservatórios em pontos estratégicos permitiriam ampliar a prática da irrigação, ainda pouco utilizada no Brasil. Além de ampliar a produção de alimentos, a irrigação pode cumprir outro nobre papel no futuro: viabilizar grandes reservas manejáveis de água para mitigar os efeitos das enchentes. Essas são as referências que utilizamos na confecção dessa videoaula. Muito obrigado.